Fala pessoal, o professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Hoje eu quero trazer uma situação que aconteceu aqui no Ceará, mas não é no Serviço Público Federal, tá? Tá sendo veiculado aqui nas redes sociais. A matéria diz o seguinte: servidor é afastado por usar carro de prefeitura para ir a motel. Enfim, foi filmado, né? Eu vou mostrar aqui a imagem para vocês. A situação foi filmada e a gente tem aqui uma matéria, e a matéria diz basicamente assim, que a pessoa não teve a identidade revelada e ele foi filmado saindo de um motel, o carro foi reconhecido, que era um carro adesivado com o nome da prefeitura, no caso aconteceu essa suposta situação aconteceu aqui no município de Maracanaú. O que a matéria fala aqui é que o servidor não foi, obviamente, diretamente demitido. Ele não pode acontecer isso. A gente sabe que o servidor só pode ser demitido após passar por um processo administrativo disciplinar em que haja direito à ampla defesa após a conclusão do processo, ou seja, quando ele está transitado em julgado. E aqui na matéria fala que a prefeitura de Maracanaú informou que identificou o veículo, né, em questão, consequentemente afastou o servidor que o conduzia. O servidor ocupa um cargo efetivo, ou seja, é um servidor efetivo de carreira, né? E ele foi suspenso cautelarmente das atividades por 30 dias, contados a partir de quinta-feira, ontem, né? Até que seja finalizado o processo administrativo disciplinar. Então perceba que o servidor, o fato dele ser estável, garante a ele que, ele tem aí a possibilidade de esclarecer esses fatos. Por quê? Mesmo que tenha uma filmagem dizendo que ele estava saindo do motel, né, enfim, a gente não sabe a situação, mas ele tem o direito à defesa, porque a gente realmente não sabe. Muito provavelmente ele estava fazendo coisas erradas no momento do trabalho, mas a gente não sabe a situação. Ele poderia ter ido buscar um amigo que teve uma situação lá e ele estava próximo, não deveria, mas enfim, é uma outra situação, é um outro panorama. A gente não sabe, a gente não conhece a situação, por isso que ela deve ser apurada. Não é passando a mão na cabeça da pessoa, é um direito que ela tem de defesa, assim como qualquer outra pessoa. É interessante a gente ressaltar, falando aqui acerca da Lei 8.112, porque o objetivo do vídeo é, se isso acontecesse com um servidor público federal, um servidor público regido pela Lei 8.112. O que é que poderia acontecer com esse servidor? Será que já seria demissão ou seria o mesmo processo aqui que a matéria está falando? Então vamos lá, vamos imaginar essa situação, hipoteticamente, que aconteceu com um servidor federal regido pela Lei 8.112. O que será que deveria acontecer a esse servidor? Provavelmente. É importante a gente salientar que na Lei 8.112 ela tem o artigo que vai tratar das proibições, que é o artigo 117, e o 132 dos casos de demissão. Então eu vou falar especificamente para saber se esse caso geraria uma demissão, certamente. Vamos analisar. Então, após o processo administrativo disciplinar, após a análise, o julgamento desse processo, a gente vai ter que ponderar alguns pontos, né? Obviamente, o que provavelmente pode acontecer. Eu vou falar aqui para vocês os incisos do artigo 117 que dizem respeito a essa situação hipoteticamente, né? Porque a gente não sabe os detalhes dessa situação específica. Então, vamos lá. O que é proibido ao servidor? Inciso 1 do artigo 117. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Eu presumo que se um servidor saiu para um motel no carro institucional, é um servidor efetivo, né? Ele provavelmente não pediu autorização prévia ao superior, então ele estava ausente do serviço dele, né? Então, eu acho que já entraria esse primeiro ponto aqui, o inciso 1. Segundo, retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Ou seja, ele tirou o veículo da repartição para fazer isso, né? Ele desviou esse veículo por outra coisa. Com certeza também ele não pediu autorização do veículo para esse fim específico. Então, inciso 2 também, que ele feriu aqui do artigo 117. Até aqui ainda não deu demissão, tá? No inciso 9, aí que entra a questão mais complexa, certo? Inciso 9, 10 e 14 que eu vou falar aqui para vocês. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. A gente não sabe a situação, que situação que ele conseguiu levar essa pessoa, ou ela, né, enfim, ir ao motel, mas pode ser que ele tenha feito isso devido à situação, à condição dele de servidor. Se isso for comprovado no processo administrativo, já é razão, já é motivo para demissão, segundo a Lei 8.112. Acredito que seja o mais crítico dessa situação, que pode de fato gerar demissão, é utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Aqui é um caso de demissão, segundo o artigo 132. E ele utilizou, obviamente, o veículo material da repartição em serviço e atividade particular. Com certeza, uma situação como essa
é bem particular, não é nada institucional. E no inciso 18, que nesse caso não gera demissão, tá? É exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o trabalho, com o horário de trabalho. Então, ele está exercendo uma atividade que é incompatível com o exercício do cargo dele, com a função e com o horário de trabalho, porque aconteceu durante o dia no horário de trabalho dele. Então, a gente tem essas duas situações que podem gerar demissão. Lá no artigo 132, ele vai dizer para a gente o seguinte: a demissão será aplicada nos casos crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual, improbidade administrativa, incontinência e conduta escandalosa na repartição, e essa situação não é na repartição, é fora da repartição, né? Insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço ao servidor ou a particular, salvo em legítima defesa, né, própria ou de outra pessoa, aplicação irregular de dinheiros públicos, ele está gastando gasolina do dinheiro público, né? A gasolina, o carro, o veículo, a gasolina, para desviar para essa outra função. Então aqui também já seria um caso que poderia ser aplicado. Aí a gente tem outras situações: revelar o segredo que se apropriou em razão do cargo, aqui não vem ao caso, lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio nacional, corrupção, acho que também poderia se enquadrar dentro de corrupção, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, aqui não vem ao caso. E no inciso 18 aqui vai falar justamente dos que eu tinha falado lá que causam a demissão: transgressão dos incisos 9 a 16 do artigo 117, e a gente tem que o 9 é valência do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da pessoa, da função pública, e o 14 é utilizar de pessoal recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. E aí, obviamente, pessoal, eu estou fazendo aqui uma leitura basicamente acerca da Lei 8.112. Será que teriam outras leis para a gente utilizar? Com certeza. A gente também tem o Código de Ética, também tem que ser analisado o histórico desse servidor. Será que ele já tem algum outro processo administrativo? Será que ele já tem alguma outra situação? Será que esse servidor já foi suspenso, já recebeu advertência? Será que ele já tinha passado por algum outro processo semelhante, algo assim? É reincidente? Então, há muitas coisas a ser analisadas, mas aí é um caso claro de demissão. Obviamente que a gente só tem a resposta disso após a análise do processo administrativo disciplinar, que tem direito à ampla defesa. E aí eu peço a você para deixar aqui nos comentários, obviamente sem ofender ninguém, mas o que você acha de uma situação como essa, se aqui a gente está mostrando que pela Lei 8.112 ela é muito branda, ou aí seria um caso de uma espécie de um rito sumário, né? O processo é mais rápido, que é no caso de acumulação de cargos. Você acha que numa situação como essa deveria também acontecer um rito sumário, quando existe uma conduta escandalosa envolvendo a repartição? Deixa aqui nos comentários o que você acha disso. E também se você está gostando desse estilo de vídeo aqui, que é bem interessante, um estudo de caso, né, que a gente faz baseado aqui na Lei 8.112. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Até um próximo vídeo e valeu, tchau, tchau!